vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o tema Deus é nosso Pai e Mãe. Satanás, o diabo, sempre separou nós, os filhos de Deus Pai, de Deus Mãe, quando estávamos no mundo espiritual, o reino dos céus. Satanás ainda cria um grande número de esquemas manipuladores para que nós não possamos reconhecer Deus Pai e Deus Mãe, que vieram a esta terra em carne para nos salvar. É por isso que, quando o Pai veio à terra em carne, as pessoas o acusaram dizendo: sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Esta palavra está no Evangelho de João, capítulo 10, certo? Dessa forma, Satanás instigou as pessoas a rejeitar Deus e a impedir o Evangelho. Nesta época do Espírito Santo, o pai e a mãe vieram à terra juntos. As pessoas dizem: não é estranho uma igreja que crê em Deus Mãe? Satanás está criando uma atmosfera de palavras pejorativas à nossa volta, para que o nosso coração fique magoado e nós nos distanciemos e nos alienemos da sociedade em geral. Contudo, já que o nosso pai e a nossa mãe são o verdadeiro Deus e nos amam muito, eles desceram à terra e carregaram o sofrimento da crucificação em vez de nós. Eles suportaram todas as dores e dificuldades para nos perdoar dos pecados que cometemos no céu. Ninguém faria isso. Se eles não fossem nossos pais celestiais, eles fariam isso? Outro dia, alguém me contou uma história sobre si mesmo. Sua vizinha, que vive no mesmo andar de seu prédio, lhe disse algo desagradável sobre ela. Já que não eram ligadas nem consanguíneas, e como ela se sentiu magoada, ela não queria ver sua vizinha novamente por causa desse acontecimento. Dessa forma, ela fechou sua mente para sua vizinha. Contudo, ela se sente diferente quando se trata de seu filho. Quando seu filho a magoa, ela às vezes pensa: teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Contudo, depois que o tempo passa e seu filho chama mamãe, papai, e fala sobre isso e aquilo, ela se sente melhor e consegue perdoá-lo e aceitá-lo novamente. Lembrando-se de como ela se sente nestes dois casos, ela compreendeu porque Deus pôde fazer tudo por nós. Nosso Deus foi crucificado até a morte. Se nós não fôssemos seus filhos, Deus nunca faria tudo isto. Ainda que os filhos tenham cometido pecados no céu e foram expulsos a esta terra, já que o Deus do céu é nosso pai e nossa mãe, eles se vestiram de carne, que é a roupa de pecados, vieram a esta terra, sacrificaram-se e trabalharam duro para nos salvar. Com oração e petição dia e noite, eles nos guiam ao futuro brilhante, ensinando-nos quando agimos errado. Eles derramam seu amor sem fim sobre nós, os seus filhos. E Satanás, o diabo, fica muito ansioso com a possibilidade de as pessoas reconhecerem o pai e a mãe e compreenderem o seu amor. Isso porque, se as pessoas conhecerem corretamente o pai e a mãe, elas seguirão os ensinamentos do pai e da mãe. Desde o céu, Satanás nos afastou de Deus. Ele nos fez pecar e nos arrastou para esta terra. Mas quando nós, os filhos celestiais, compreendemos o sacrifício de Deus Pai e reconhecemos o amor de Deus Mãe, e respondemos ao chamado deles, que vieram como o Espírito e a noiva, então tudo o que Satanás queria alcançar no céu não pode ser completado. Por isso, Satanás cria esquemas maus sem fim na terra para nos alienar de Deus. Ele está fazendo tudo o que ele pode. Porém, o pai e a mãe nunca desistiram de nós. Apesar de terem recebido todo o impedimento e difamação, eles colocaram todo o seu coração e mente
somente para nos salvar. Por causa desta situação, Satanás atrai todas as pessoas a negarem tanto a existência do Pai quanto a vinda da Mãe à Terra. Quando dizemos que cremos em Deus Mãe, as pessoas questionam: o quê? Na Bíblia há uma igreja que acredita em Deus Mãe? Ah, não. Isso é muito estranho. Quando dizemos que oramos em nome de Cristo Ansanhon, um novo nome, e que cremos nele como o Cristo que veio pela segunda vez, elas dizem: sem chance. Como Deus pode vir em carne? Mas 2000 anos atrás, Deus já nos mostrou que Ele pode vir em carne. Embora qualquer um saiba que Deus veio à Terra com o nome Jesus, o mundo inverte este fato e usa isso para impedir o Evangelho. Portanto, vocês e eu, os filhos de Deus, devemos estar atentos a esta situação e seguir apenas os ensinamentos e lições da Bíblia até o fim. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Para que Moisés pudesse construir o santuário na terra, Deus mostrou a ele o santuário celestial no Monte Sinai, e assim ele poderia copiá-lo na terra. Então, somente o santuário terreno é uma figura e sombra das coisas celestes? Não, não é isso. A Bíblia nos ensina que o sistema familiar terreno também é uma figura e sombra do que está no céu. Isto é, uma figura e sombra da família celestial. Depois de aprender sobre este relacionamento, jamais pensemos: eu sou um ser sem valor? Porque eu não consigo fazer isso? Porque eu não consigo fazer aquilo? Tal pessoa tem uma boa imagem, é alta e tem tudo, mas e eu? Pessoal, ainda que alguém pareça ter tudo, ele também tem suas próprias aflições e dores. Esse mundo nunca será um lugar onde as pessoas podem obter satisfação. Ainda que pareçamos dessa forma ou daquela forma, somos filhos de quem? Nós devemos estar sempre orgulhosos de ter o nosso pai e a nossa mãe. Essa é a atitude que devemos ter como filhos de Deus. Mesmo agora, vestindo esta aparência, nós tínhamos originalmente aspectos tão belos e tão incríveis que não podem ser comparados com estes que vestimos agora. Como a mãe frequentemente diz, nós éramos fantásticos. Não há expressão melhor para descrever isto. Eu apenas direi o mesmo: fantásticos. Vamos voltar para o que falávamos. As coisas terrenas são uma figura e sombra das coisas celestes. Em uma família física na Terra, existem um pai e uma mãe. E existem seus filhos e filhas. No reino dos céus também, existem pai e mãe. E existem filhos e filhas. Ao invés de apenas ouvirem sobre isso, vamos confirmar este fato através dos testemunhos da Bíblia. Se vocês leem a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, aqui diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Assim como temos os nossos pais carnais, nós também temos quem? O Pai espiritual. Os sistemas terrenos são estabelecidos como cópias e sombras dos sistemas do céu. Todas as coisas que existem em nossa vida na Terra estão refletindo as coisas celestes. Assim, nós podemos entender o princípio celestial através das coisas terrenas. Então, já que nós temos o Pai espiritual no céu, nós também temos o Pai físico na Terra. Através dos pais físicos, nós podemos entender que temos nosso Pai espiritual, Deus Pai, certo? Então, se existe o Pai, quem deve existir também? Deve existir a Mãe. Além disso, um homem pode ser chamado de pai sem ter um filho? Não. Digamos que temos um senhor de idade avançada aqui. Se ele não tem filhos, quem pode chamar esse senhor de pai? A palavra pai requer a existência de um filho. Na família terrena, há um pai e seus filhos.
Então, no reino dos céus, no mundo espiritual, há um pai e seus filhos? Sobre este assunto, vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. No versículo 17, diz assim: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai. Quem disse isso? O Senhor. O próprio Deus testificou que Ele é nosso Pai. Deus tornou conhecido a todos os seres viventes na terra que Ele é nosso Deus Pai. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim, o quê? Sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus disse, vós sereis para mim filhos e filhas. Assim como há um pai, filhos e filhas no mundo físico, há um Deus Pai e seus filhos e filhas no mundo espiritual também. As coisas terrenas são uma figura e sombra das coisas celestes. Então, neste mundo, que é uma cópia, há somente pai, filhos e filhas? Quem mais existe? Mãe. O céu é o mundo da realidade. Mas se alguém disser, há uma mãe na sombra, mas não há mãe na realidade, isso faz sentido? Então, quem deve haver também no mundo espiritual? A mãe. Então, ao invés de explicar isso com dedução humana, nós devemos sempre nos referir ao testemunho da Bíblia. Vamos confirmar através da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, aqui, lá de cima indica o céu, certo? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aqui, a quem nossa se refere? Se virmos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28, ali podemos encontrar a resposta. Essa palavra se refere aos filhos da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Assim, os filhos da promessa, com certeza, têm a mãe. Neste mundo físico também, deve existir um pai, uma mãe e seus filhos e filhas para formar uma família. Da mesma forma, no mundo espiritual há Deus Pai. E quem mais? Nossa Deus Mãe. E quem mais? Os seus filhos e filhas. Ligados com Deus pelo sangue espiritual, somos uma família que nunca pode ser separada. Enquanto vivem na Terra, as pessoas tendem a pensar que Deus está em um mundo além da nossa imaginação e que nós estamos em um mundo inferior e humilde. Colocando em uma hierarquia, as pessoas geralmente pensam que Deus está no topo, para o qual não podemos nem sequer olhar, e nós estamos na parte mais inferior. Mas, na verdade, Deus é nosso Pai e Mãe que nos deram a luz, concedendo-nos a vida. Mas o que aconteceu com o nosso relacionamento com Deus? Nós fomos tentados por Satanás e, como resultado, pecamos e fomos expulsos à terra. Até mesmo neste mundo terreno, Satanás nos impede de nos aproximar de Deus para que não possamos reconhecer Deus. A fim de nos fazer falhar em guardar os mandamentos de Deus, Satanás criou os mandamentos de homens e guiou as pessoas a seguirem eles. Satanás inventou dias festivos para fazer as pessoas ficarem agitadas e animadas e para impedi-las de guardar os mandamentos de Deus. Ele criou vários falsos mandamentos. Como vocês sabem bem, o culto dominical e o Natal são exemplos típicos disso, certo? Eles são dias para venerar o Deus Sol. Essas obras têm sido feitas por Satanás nesta terra até agora. Mas na época do Espírito Santo, quem aparece? Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai, não é? Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. A Bíblia não insistiria que Ele é o Pai se Ele não fosse. Pessoal, nós temos visto o nosso Pai, mas não vivíamos sem conhecer que Ele é o nosso Pai. Como temos vivido sem saber que Ele é o nosso Pai, nós não temos tratado Ele como nosso Pai. Antes de formarmos um relacionamento apropriado de pai e filhos, o Pai percorreu o caminho de sacrifício e sofrimento nesta terra. Isso se aplica à nossa mãe também. A mãe veio à terra para salvar a nós, seus filhos. Mas Satanás, o diabo, emprega várias falácias para fazer as pessoas desprezarem e ignorarem todos os ensinamentos da Bíblia a respeito da mãe. Mas, como filhos celestiais, quando nós vemos as palavras da Bíblia claramente, nós podemos reconhecer que temos Deus Mãe, certo? Se é um pouco difícil para entenderem por meio da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, vamos confirmar no livro do Gênesis, capítulo 1. Ainda que conheçamos bem, vamos ter certeza mais uma vez hoje. Por que Deus tem nos dado tanto amor? Por que Deus fez do amor uma parte importante de nossa fé? Isso tudo é porque o amor é muito importante para o relacionamento entre Deus Pai, Deus Mãe e nós, os seus filhos. Nós devemos compreender este fato. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pessoal, quando lemos isto, não ficamos emocionados? Deus disse: façamos o homem. As pessoas dizem que Deus Pai sozinho criou a humanidade. Contudo, a Bíblia não diz isso. Se vocês virem a Bíblia escrita em inglês, em francês, em hebraico ou em grego, é tudo igual. Deus disse: façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Independentemente do idioma, a Bíblia diz isso claramente. Esta Bíblia não é apenas para a nossa igreja. A Bíblia é a mesma, o mundo inteiro lê a mesma Bíblia. As pessoas dizem: há somente um, somente Deus Pai. Então, pensem sobre: por que precisamos usar o termo Pai? Isso é sem sentido, certo? E por que Deus disse na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe? Qual a necessidade de usar essa expressão? Nós certamente temos quem e quem? Nós temos Deus Pai e Deus Mãe. Nós precisamos confirmar esse fato claramente. Então, nós podemos entender por que Jesus enfatizou o amor quando Ele nos deu o novo mandamento e porque Ele valorizou o mandamento do amor e da aliança. Vejamos o versículo 26 novamente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que imagem os homens têm? Eles têm a imagem de Deus. E as mulheres? Elas têm a imagem de Deus também. O que foi dito no versículo 26? Está escrito a nossa imagem. Deus nunca pode ser um. Porque Deus é referido como nós, Ele disse: façamos, certo? O que isso significa? Isso significa que Deus não é somente um. Então, quantos? Dois. A imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus. A respeito de Deus, a Bíblia nos convence de que deve haver a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus. A imagem masculina de Deus, as pessoas a têm chamado de Deus Pai. Então, como nós devemos chamar a imagem feminina de Deus?
É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz: Pai nosso que estás nos céus. E na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todas as igrejas de hoje desprezam e ignoram até mesmo as palavras que o próprio Deus falou. Elas agora estão fazendo as pessoas entenderem mal Deus, como se Deus fosse ignorante, que não distingue os termos nós e nossa de eu e minha. De quem é este esquema? Satanás tem sempre enganado as pessoas dessa forma. Ele agora está distorcendo os ensinamentos da Bíblia. Contudo, nós devemos seguir as palavras da Bíblia como elas são. Por que Deus é chamado de Pai? Quem tiver esse questionamento e obtiver a resposta, poderá encontrar Deus Mãe, com certeza. O pai e a mãe nos amam. Já que eles nos amam muito, eles nos dizem para vir e receber de graça a água da vida no livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Entre Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito se refere a quem? Deus Pai. Quem é a noiva de Deus Pai, então? Definitivamente Deus Mãe. Assim, nós podemos dizer: Deus Pai e Deus Mãe dizem. O que eles dizem? Vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça o quê? A água da vida. Aqui, nós podemos ver o último grande chamado, convite e grito do Pai e da Mãe para permitir a vida eterna para nós, os filhos. Hoje em dia, há tantas igrejas na Terra. Dentre elas, pessoal, em qual igreja Deus Pai e Deus Mãe nos dizem, vem? Nenhuma outra igreja ao redor do mundo, a não ser a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Em Sião, aqui Deus Pai e Deus Mãe dizem, vem. Esta é a própria igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer o quê? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar, a saber, subtrair, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O Espírito e a noiva, isto é, Deus Pai e Deus Mãe, dizem, venham para receber a água da vida. O que nós devemos fazer com essas palavras? Nós não devemos nem acrescentar nem tirar. Então, pensemos sobre o quanto Deus Pai e Deus Mãe nos acariciam e nos amam. Eles nos deram a Páscoa e o sábado. Já que o nosso Deus nos ama muito, Ele abriu o caminho da vida eterna para nós, não é? Dando o pão e o vinho no dia da Páscoa, Ele disse, isto é a minha carne e o meu sangue de imortalidade. Comam e bebam, e vocês terão a vida eterna. Dessa maneira, Deus nos concedeu o sangue celestial e nos convenceu que somos filhos de Deus. Para aqueles que dizem, as pessoas que creem em Deus parecem tolas, eu não posso entendê-las. Eu gostaria de perguntar, vocês sabem quem criou os 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos do seu corpo? Pessoal, há numerosos prédios ao nosso redor, mas há algum prédio que foi construído por si mesmo, sem que alguém o tenha feito? Assim como as coisas foram feitas na Terra, ocorre o mesmo no universo. Uma vez que há o Criador, todas as coisas existem. Sem um Criador, como os veículos poderiam existir? Sem um Criador, as bicicletas poderiam existir? Sem um Criador, as televisões poderiam ser feitas? Ainda que não conheçamos quem são os Criadores,
O fato é que deve haver quem criou cada coisa. É o mesmo conosco. A fim de nos encher com a carne e o sangue espiritual de Deus, Deus veio segundo a sua santa vontade e trouxe a Páscoa da nova aliança. E através da nova aliança, isto é, o mandamento de amor, Deus nos criou, filhos e filhas, unidos ao Pai e à Mãe em amor. Assim, não importa o que façamos, vamos sempre pensar no Pai, olhando para o céu, e também pensar na Mãe que está sempre conosco. Deus é nosso Pai e Mãe. Somos filhos e filhas do grande Pai e Mãe celestiais. Nunca percamos o orgulho de sermos filhos e filhas de Deus. Satanás nos tenta com muitas coisas para nos impedir de ter fé no Pai e na Mãe. Ele nos interrompe de muitas formas. Se Ele é Deus, Ele deve ser capaz de fazer várias coisas. Ele não deveria descer da cruz? Quando Satanás tentou Jesus Cristo com distintas maneiras, Ele lhe deu a mesma resposta: não tentarás o Senhor, teu Deus. Depois de dizer, não tentarás o Senhor, teu Deus, o que Ele também disse, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Deus veio à Terra para nos salvar. Este é o propósito de sua vinda. Vamos pensar sobre nós mesmos. Nós podemos caminhar, falar, sentir e ver. O que vocês acham sobre isso? Este fato por si só é um milagre. Isso não é fantástico? É obra maravilhosa. Até que o pai e a mãe criassem todos estes seres incríveis, um por um, quantos esforços eles devem ter colocado para criar cada um de nós? Nós temos os mesmos olhos e orelhas? Cada um de nós tem um formato diferente. Quando Deus foi criar os humanos, se Deus os tivesse moldado da mesma forma, teria sido muito mais fácil para Ele os criar, porque precisaria apenas de 2 tipos de moldes, um para homem e outro para mulher. Contudo, temos diferentes alturas, diferentes cores de pele e diferentes rostos. Até mesmo as rugas dos nossos pescoços são todas diferentes. E quanto esforço Deus deve ter colocado para criar 7 bilhões de impressões digitais? Todas são diferentes. Isso não é apenas uma piada engraçada para rir. Se imaginarmos como Deus fez todas essas obras, nós podemos estar absolutamente convencidos de que Deus nos fez com amor. É por isso que Deus é amor. O pai e a mãe sempre nos pedem para estarmos unidos uns com os outros e trabalhar em harmonia e cumprir a obra do Evangelho com amor. Ao pregar para as pessoas ao redor do mundo, vamos cumprir a missão com união, consideração e amor, para que possamos dar glória, graças e alegria eterna aos nossos pais espirituais, Deus Pai e Deus Mãe. Desejando a toda a família de Sião que faça isso, concluo o sermão. Muito obrigado.